Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou fazer o pré-jogo da próxima partida do Grêmio, que vai ser contra o Brasil de Pelotas na estreia do Gauchão. Então já bora direto ao ponto. Vou trazer nesse vídeo aqui a provável escalação, dar minha opinião em cima de cada jogador. Depois eu vou falar como é que eu acho que vai ser o jogo e qual é o meu palpite. Então a provável escalação é a seguinte: Vanderlei, Wanderson, Rodrigues e Juan, Cortez, Darlan, Lucas Silva, Everton, Pinares e Ferreira e Isaac na frente. Deu para você perceber, né, com esses nomes que não é a escalação, o jeito que o Grêmio estava prevendo, pelo menos que a torcida do Grêmio estava prevendo, da utilização da base para o gauchão. Todo mundo estava pensando que o Grêmio ia usar a transição, e para mim isso seria o ideal. Para mim, a utilização de jogadores da base, como por exemplo um Ricardinho, um Pedro Lucas, nessa equipe titular, para mim seria de fundamental importância. A gente viria o futebol deles em um jogo de nível profissional, e eu acredito que eles entregam muito mais do que muitos desses jogadores que eu trouxe aqui nessa provável escalação. Então, seria fundamental, na minha visão, a utilização da base, da equipe de transição. Então, indo aqui analisando jogador por jogador. Vanderlei, a insegurança em pessoa, em goleiro, porque a gente nunca conseguiu confiar nele. Teve um momento muito bom ao longo da temporada que ele salvou o Grêmio, fez várias defesas, mas ele vem de um nível muito baixo. Ele conseguiu chegar ao ponto de ser reserva do Paulo Vitor. E para você chegar ao ponto de ser reserva do Paulo Vitor, você tem que estar vindo muito mal mesmo, porque o Paulo Vitor é outro goleiro que traz uma segurança próxima do zero. Então, pelo menos o Vanderlei já teve um auge na carreira. O Paulo Vitor nem nisso chegou. Então, na minha visão, se o Vanderlei, que é o goleiro escalado para esse jogo, for bem, eu acredito que a gente tem que dar uma moral nele já pro jogo contra o Palmeiras. Porque, na minha visão, se ele for bem nesse jogo, a gente aposta nele. E o motivo de não ter um goleiro da base é justamente o seguinte: eu estou aqui com a lista de relacionados e vou trazer para vocês. Paulo Vitor e Vanderlei, os goleiros, não tem a opção de nenhum goleiro da base, seja o Adriel, seja o Breno. Nas laterais, Wanderson, Cortez e o Felipe. Wanderson na direita, Cortez na esquerda, e o Felipe estava emprestado para o próprio Brasil de Pelotas. Ou seja, a gente não tem um reserva para a lateral esquerda. Então certamente vai ser o Cortez, e eu gostaria sim de ver o Felipe ter ritmo também. Então eu usaria, por exemplo, o Wanderson um tempo, o Felipe outro, até porque na minha visão o Wanderson tem que ser aproveitado contra o Palmeiras, já como titular. Então acho que seria ideal o Wanderson pegar 45 minutos para pegar um ritmo, e os outros 45 minutos o Felipe para a gente dar ritmo para ele, ele que também era da base, ele é da base do Grêmio. E os zagueiros que foram relacionados: Rodrigues, Juan, David Braz, Emanuel e Heitor. Bom, o David Braz também não tem muito que a gente possa dizer, não aproveitou as oportunidades. O Emanuel é muito criticado e, na minha visão, ele não é um destaque dessa equipe de transição. O Heitor eu gostaria de que tivesse mais oportunidades. Ele era a zaga da Copa São Paulo junto com o Alisson Calegari, dois ótimos zagueiros. Os volantes, né? Lucas Silva, Darlan, Lucas Araújo, Fernando Henrique e Jonathan Varela. Bons jogadores também. E os meio-campistas Isaac, Pinares, Everton e Pedro Lucas no ataque, Ferreira, Guilherme Azevedo e Ricardinho. Então, continuando aqui a opinião em cima de cada jogador, o Wanderson, como eu falei, eu faria isso: 45 minutos. Nesse jogo, o segundo tempo, eu colocaria o Felipe já no intervalo, e aí eu utilizaria o Wanderson contra o Palmeiras. A defesa, Juan e Rodrigues, já é melhor que Paulo Miranda e David Braz, e automaticamente um desses tinha que jogar contra o Palmeiras, na minha visão. Eu não vejo o Paulo Miranda como solução, e ele provou muito bem que ele não era solução contra o Palmeiras. O David Braz a gente também já viu contra o Santos que não é a solução. Então, se o Renato já testou esses jogadores de idade e sempre foi mudando, se ele quiser manter o critério, que é uma coisa rara dele, ele quase nunca faz, se ele fosse manter o critério, ele teria que dar a oportunidade para um desses dois. E entre esses dois eu daria uma oportunidade para o Juan. Então, se o Juan for bem contra o Brasil de Pelotas, eu acredito que ele também merece uma vaga contra o Palmeiras. Na lateral esquerda, o Cortez. Complicado, né? Eu queria que fosse o Guilherme Guedes ou o Matheus Nunes. Matheus Nunes está emprestado e, de acordo com as últimas informações, o Guilherme Guedes está machucado. Porém, ainda tinha o Jefferson. Então, a gente poderia usar sim o Jefferson, e ele não foi relacionado. Então, indo para o meio de campo, Darlan, Lucas Silva e Pinares. Eu só não gosto do Lucas Silva nesse meio de campo. Eu acho que o Grêmio vai perder o controle do meio de campo com esse meio de campo. Só deixa eu confirmar aqui se o Tassiano foi relacionado. Não.
Tassiano não foi relacionado, então isso já é um alívio. Pelo menos de acordo com a lista que eu estou conferindo, o Tassiano não foi relacionado. Tomara que não, pelo menos. Ou seja, a gente pode perder esse meio de campo por causa do Lucas Silva. Eu não vejo o Lucas Silva com a qualidade para ser titular do Grêmio, porque ele, na minha visão, é basicamente um primeiro volante. Mas quando a gente para analisar friamente o estilo de jogo do Grêmio com a posse de bola, você pode parar para perceber. O Darlan recua, quando joga o Matheus Henrique recua, quando joga o Jean-Pierre recua. E quando joga o Tassiano e o Lucas Silva, existem jogadores que na teoria são os primeiros volantes, eles vão para frente, colocam esses jogadores que tinham que ficar mais na frente, mas que tem mais qualidade, para trás, e aí esses jogadores que têm menos qualidade ficam na frente. Pode reparar, quando o Darlan joga, ele entra na linha de defesa entre os zagueiros, o Lucas Silva fica flutuando, e aí o Lucas Silva não tem essa qualidade. Ou seja, você pode continuar com o Darlan, porém você tem que colocar alguém de qualidade nesse meio de campo. E aí sim eu acho que poderia ser o Jonathan Varela ou o Fernando Henrique nessa função. E se você quiser, você poderia colocar o Lucas Araújo como esse primeiro volante e o Darlan sim fazendo esse meio campista que flutua nesse meio de campo. Mas o Lucas Silva não vai saber fazer essa função, ele não tem essa qualidade. E o Pinares eu acho que sim precisa desse ritmo, mas é aquela coisa, para mim ele joga 45 minutos, depois é o Pedro Lucas. Pedro Lucas tem que ter ritmo. Depois o Everton, a gente tem o Guilherme Azevedo e o Ferreira, então tem que ser esse o ataque. Não faz sentido a gente continuar insistindo no erro. E o Everton foi um erro. Porém, deve ser Everton e Ferreira. E é aquele negócio de novo. Independente do Ferreira ir bem ou mal, ele tem que ser titular contra o Palmeiras. Se ele for bem, é um absurdo ele ser reserva contra o Palmeiras. Se ele for mal, dá pra gente entender ele começar no banco. Mas, independente dele ir bem ou mal, na minha visão, ele teria que ser titular. E no ataque o Isaac, eu já falei aqui algumas vezes, o Isaac não é centroavante. O Isaac é um segundo atacante, um falso 9, mas não um centroavante. Um centroavante mesmo, tá aí relacionado, é o Ricardinho. Ricardinho, na minha visão, já devia começar como titular. Sei lá, testa o Isaac como esse segundo atacante, improvisa. Você tem que mexer bastante, mas não pode deixar, por exemplo, um jogador improvisado quando você tem um cara precisando de oportunidade, sabendo que a gente tem, sabe que ele tem futebol. Então o Ricardinho tem que pelo menos entrar. Se ele não entrar, já é um absurdo. E diferente do jogo contra o Bragantino, isso não pode acontecer nesse jogo, não demora para mexer. E é uma coisa que o Alexandre Mendes demora, uma coisa que o Renato demora. Viu que tem alguma coisa errada? Mexe na hora, não importa se tá com 45 minutos já na virada para o segundo tempo, se tá com 10 do segundo tempo, se tá com 30 do segundo tempo, é um jogador muito mal, semelhante com o que o PP fez na Copa do Brasil. Mexe. Se você sabe que ele não vai render, mexe. Então, é isso o meu pedido. Tiver mal um jogador, independente de ser o Lucas Silva, seu Darlan, seu Ferreira, seu Guilherme Azevedo, tiver mal, troca. Independente de se a gente gosta ou não, tiver mal, troca. Tem que manter um padrão, tem que manter um critério. E esse critério nunca vem sendo mantido. Passa muito por aí, essa é uma fase do Grêmio na minha visão. Então, dando aqui meu palpite, eu vou confiar nesse Grêmio. O que é complicado, né? A gente sempre confia, mas o resultado quase nunca vem. E eu fico preocupado porque tem muitos jogadores de idade e medianos nesse meio. Então, se por exemplo o Lucas Silva jogar o tempo inteiro, eu acho que a gente não ganha. Se por exemplo o David Braz jogar, eu acho que o Grêmio não ganha. Se por exemplo o Everton jogar o tempo inteiro, eu acho que o Grêmio não ganha. Mas se por exemplo o Isaac tiver ritmo, o Pedro Lucas tiver ritmo, o Ferreira tiver ritmo, o Guilherme Azevedo, o Ricardinho, o Rodrigues, o Juan, o Wanderson, o Felipe, se pelo menos metade desses jogadores tiverem ritmo, eu tenho certeza que o Grêmio ganha. E eu vou confiar nisso. Então, para mim, 2-0 o Grêmio. Esse é o meu palpite, mas depende disso. A utilização da base. Se eles forem utilizados, eu confio nesse 2-0. Mas se eu optar por Lucas Silva ficar o tempo inteiro, David Braz o tempo inteiro, Cortez o tempo inteiro, o Everton o tempo inteiro, aí eu acho que a gente acaba se bobeando em um empate em 0-0 contra o Brasil de Pelotas. O que não pode é perder, porque é um campeonato de tiro curto. Por isso eu até entendo a utilização de reservas, que é a preocupação. Porém, eles não perceberam que a transição é melhor que esse time reserva. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E comenta a sua opinião aqui embaixo e o seu palpite. Bom, foi esse o vídeo e falou.